Quando falamos sobre a história da arte, precisamos voltar milhares de anos no tempo, até as primeiras grandes civilizações da humanidade. Neste documentário vamos conhecer a arte das três importantes civilizações da antiguidade: Egito, Grécia e Roma. Essas sociedades desenvolveram diferentes formas de expressão artística, como pinturas, esculturas, arquitetura, cerâmica e mosaicos. A arte não servia apenas para decorar ambientes, ela também estava relacionada à religião, à política, aos costumes, às crenças e à organização da sociedade. Começaram pelo Egito Antigo, uma das civilizações mais antigas e conhecidas da história. Os ombros também podiam ser representados frontalmente, enquanto as pernas apareciam de lado. O objetivo não era necessariamente apresentar uma pessoa exatamente como ela era vista. A intenção era mostrar as partes consideradas mais importantes do corpo. Outras características era a diferença de tamanho entre as figuras. Os faraós e os deuses geralmente apareciam maiores do que as outras pessoas representadas na mesma cena. Isso não significava que fossem fisicamente maiores, mas demonstrava sua importância e seu poder. As pinturas eram encontradas principalmente em templos e túmulos. Elas podiam representar cenas de agricultura, caça, festas, animais, cerimônias religiosas e atividades do cotidiano. As imagens também estavam relacionadas às crenças sobre a vida após a morte. A escultura também era muito importante. Os egípcios produziam esculturas de faraós, deuses e outras figuras importantes utilizando materiais como pedra e madeira. Um dos exemplos mais conhecidos é a grande esfinge de Gizé, que possui corpo de leão e cabeça humana. Outro grande símbolo da arte egípcia são as pirâmides de Gizé. A maior delas, a pirâmide de Quéops, demonstra o grande conhecimento dos egípcios em arquitetura, matemática e engenharia. Por isso, a arte egípcia não pode ser separada da religião, da política e dos conhecimentos desenvolvidos. Depois do Egito, chegamos à Grécia Antiga. A arte grega apresentou características bastante diferentes das encontradas no Egito. Os gregos valorizavam muito a ideia de equilíbrio, proporção, harmonia e beleza. A representação do ser humano ocupou um lugar central na arte grega. Os escultores observavam cuidadosamente o corpo humano, procurando representar músculos, movimentos e proporções. Um dos exemplos mais conhecidos é o discóbulo, uma escultura que apresenta um atleta durante o movimento de lançamento de um disco. A obra demonstra a preocupação dos artistas gregos com o movimento e com o equilíbrio do corpo. Outro exemplo famoso é Vênus de Milo, uma escultura associada à deusa Afrodite. Um dos maiores exemplos é o Partenon, localizado na Acrópole de Atenas e dedicado à deusa Atena. A arquitetura grega utilizava colunas e buscava manter uma relação de equilíbrio e proporção. Os gregos desenvolveram três principais ordens arquitetônicas: dórica, jônica e coríntia. Já a ordem coríntia apresentava uma decoração mais elaborada, especialmente com folhas de acanto. A influência dessas formas arquitetônicas pode ser observada até hoje em prédios públicos, museus, universidades e monumentos. Além das esculturas e da arquitetura, a cerâmica também foi uma importante manifestação da arte negra. Os vasos gregos eram utilizados no cotidiano, mas também recebiam pinturas com cenas de batalhas, atletas, festas e deuses e personagens da mitologia. Entre as técnicas mais conhecidas estão a figura negra e a figura vermelha. Na técnica de figura negra, as figuras eram representadas principalmente em preto sobre o fundo de cerâmica. Na técnica de figura vermelha, as figuras permaneciam na cor de argila, enquanto o restante do fundo recebia pintura escura.
A mitologia também teve uma enorme influência na arte grega. Deuses como Zeus, Atena, Apolo, Afrodite e Poseidon foram representados em esculturas, vasos e outras manifestações artísticas. Essas histórias ajudavam a transmitir as crenças e os valores da sociedade. Agora chegamos a Roma antiga. Roma recebeu muitas influências de cultura grega, principalmente na arte. Os romanos admiravam as obras gregas e chegaram a produzir cópias de várias esculturas. Porém, os romanos também desenvolveram características próprias. Uma delas foi o grande destaque dado aos retratos. Os escultores romanos procuravam representar características individuais das pessoas, incluindo detalhes ao rosto. Além disso, a arte romana estava muito relacionada à política e ao poder. Imperadores e líderes eram representados em escultura e monumentos para divulgar sua imagem e autoridade. Uma das maiores contribuições romanas para a história da arte foi a arquitetura. Os romanos construíram estradas, pontes, aquedutos, templos, teatros, termas e grandes edifícios públicos. Um dos exemplos mais famosos é o Coliseu em Roma. O Coliseu era um enorme anfiteatro utilizado para eventos públicos e demonstra o domínio romano da engenharia e da arquitetura. Outro exemplo são os aquedutos construídos para os transportes da água por grandes distâncias. Os romanos também utilizaram bastante os mosaicos. Os mosaicos eram produzidos com pequenas peças de pedra, vidro e outros materiais, formados por desenhos e imagens. Muitas pinturas e mosaicos romanos foram encontrados em cidades antigas, como Pompeia. Essas obras mostraram cenas mitológicas, paisagens, animais, pessoas e elementos do cotidiano. A arte romana também funcionava como uma forma de demonstrar o poder do império. Arcos triunfais, estátuas e monumentos podiam representar vitórias militares e homenagear os imperadores. Quando comparamos as três civilizações, percebemos diferentes importâncias. No Egito, a arte estava fortemente relacionada à religião, aos faraós e à vida após a morte. Na Grécia, destacavam-se a busca pela harmonia, pelo equilíbrio e pela representação do corpo humano. Em Roma, encontramos influência grega, mas também grande destaque para o realismo, arquitetura e engenharia e a representação do poder. Mesmo depois de milhares de anos, a arte dessas civilizações continua influenciando o mundo. Durante o Renascimento, por exemplo, artistas voltaram a estudar a arte grega e romana. Até hoje podemos encontrar colunas, esculturas, monumentos e construções inspiradas na antiguidade. Por isso, estudar a arte do Egito, da Grécia e da Roma não significa apenas estudar obras antigas. Essas obras são documentos que nos ajudam a compreender como diferentes povos enxergavam a religião, a sociedade, o corpo humano e a política e o mundo ao seu redor. A arte conseguiu atravessar milhares de anos. As civilizações mudaram, os impérios desapareceram, mas suas obras continuam contadas até hoje.